E com isso nós vamos falar do amor do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 49, a partir do versículo 22. Gênesis 29, 22. Desculpa, 49, 22. Eu quero agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor Alcides Firme Adriano, que com a sua família tem nos pastoreado. Agradecer também pela oportunidade dada pelo pastor Hans, sua família, o pastor Bedinotti, sua casa. É muito bom tê-los aqui pastoreando a nossa vida. Amém? Estou aqui com a minha esposa também. Deus abençoe a sua vida, meu filho. Queria dizer para o irmão Maurício que o trabalho tem dado muito certo. Pensa no menino que quer passar para os adolescentes, rapaz. Mãe, hoje que tem ensaio lá dos adolescentes, mãe, é hoje? E hoje ele perguntou para mim, e aí pai, quando é que eu vou poder passar para os adolescentes? Eu falei, calma filho, né? No momento certo as coisas acontecem aí, mas que Deus abençoe o trabalho do senhor, da sua esposa. Todas as terças-feiras tem dado um fruto muito lindo. Gênesis capítulo 49, a partir do versículo 22, nos diz a palavra de Deus. José é um ramo frutífero, junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. E o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até as extremidades dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amém. Queridos, eu quero falar sobre o seguinte tema: vencendo nossos traumas pela palavra de Deus. Vencendo nossos traumas pela palavra de Deus. Repita comigo: vencendo, mais forte, vencendo nossos traumas pela palavra de Deus. Que benção. Olha só, que coisa interessante. Os psicólogos do nosso dia a dia, do nosso momento em que vivemos, eles têm várias linhas de trabalhar as feridas que não são causadas nas emoções, as feridas que não são causadas na alma, as feridas que não são causadas nos sentimentos. Eles têm diversas linhas de abordagem. Tem uma linha, queridos adolescentes, uma linha de abordagem que é a cognitiva corporal. Eles analisam o sofrimento e dizem o seguinte: olha, eu vou analisar o teu sofrimento, e aí então a partir desse sofrimento eu vou apresentar para você uma proposta. Existe uma outra linha de psicologia, se alguém de vocês quiserem um dia se enveredar pelo caminho do estudo da psicologia, e graças a Deus nós temos uma geração de pessoas formadas em psicologia, em sociologia, pessoas formadas em ação social. Nós temos pedagogos, pedagogas, nós temos pessoas formadas em direito. Ei, meu irmão, adolescentes, nós estamos vivendo o agir de Deus na nossa geração, e o que você projetar, se tiver no coração de Deus, você vai alcançar. Amém, queridos? Meus irmãos, porque para o nosso Deus não há impossíveis. Amém, queridos? Não há impossíveis. Então existe uma outra linha que trabalha aí esses traumas que a gente vive, que é a linha do behaviorismo. E eles dizem o seguinte: eles analisam o nosso comportamento e o ambiente onde nós estamos para tentar nos trazer condições terapêuticas de melhora da nossa situação complicada, da situação que nós vivemos, dos traumas que nós vivemos na nossa história. Existe uma outra linha também utilizada, que é uma linha chamada da psicanálise, que eles tentam analisar o inconsciente e outras coisas mais.
E existe, por fim, além de várias outras, uma quarta linha que é a humanista, é a gestáltica, que apresenta a possibilidade do tratamento a partir de uma interação forte entre o psicólogo e o paciente, e assim sucessivamente. E aí, diante de tudo isso, nós olhamos e vemos os psicólogos trabalhando desta forma, e aí nós olhamos para a palavra de Deus, querida igreja, e nós perguntamos: e será que a palavra de Deus também tem uma proposta de cura para as minhas feridas, para os meus traumas? Será que a palavra de Deus também tem algum tipo de remédio para estas figuras, para estas feridas que acompanham de repente a nossa história toda? E eu quero te dizer e afirmar categoricamente: a palavra de Deus tem cura para todo e qualquer tipo de trauma. Amém, meus irmãos? Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. É sobre isso que nós vamos dizer. Nós vamos falar a respeito dos traumas que fazem parte da nossa história, e também gostaria de trabalhar sobre os traumas que fazem parte dos nossos relacionamentos atuais. Na palavra de Deus, utilizando como exemplo a vida de José, nós temos um exemplo de que Deus é capaz de entrar na nossa história e promover cura na nossa história. Amém, queridos? E analisando a vida do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado e meigo Salvador, é possível nós afirmarmos categoricamente que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, analisando a vida do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer categoricamente: o nosso Deus não é um Deus que trabalha uma cura somente na nossa história, mas Ele também está presente para curar, inclusive, os nossos relacionamentos na nossa atualidade. Amém, queridos? É um Deus que trabalha na história, é um Deus que trabalha no presente, e é um Deus que nos leva para o futuro, estarmos eternamente com eles. Amém, queridos? Estamos juntos aqui, adolescentes? Estamos juntos? Olha só que coisa interessante. Falando sobre José, este homem que na verdade conseguiu alcançar o que Deus tinha para a vida dele. O texto que nós lemos, adolescentes: filhos do rei. Pronto, tudo a ver com José. Olha só que coisa linda. Filhos do rei. O texto que nós lemos é um texto que retrata o fim da vida de Jacó. É um texto que retrata já bem o final da vida de José. Gênesis 49 é aquele período da nossa vida, é o período que nós passamos almejando chegar até lá. Gênesis 49 é o período em que nós já alcançamos todas as vitórias profissionais, todas as vitórias familiares, alcançamos todas as vitórias que nós projetamos durante toda a nossa história. Gênesis 49 é esse exato momento, o momento do fim, onde nós olhamos para trás e verificamos: em tudo Deus me abençoou, em tudo Deus foi comigo. E aí olhamos e dizemos o seguinte: pronto, estava lá, Deus era comigo quando eu estava sofrendo, Deus é comigo agora também no fim da minha vida, e agora é só esperar estar eternamente com Deus. Olha só que interessante. Mas, para que José chegasse nesse exato momento de sua vida, de sua trajetória cristã, da sua trajetória em Deus, chegasse nesse capítulo 49, muitas coisas aconteceram na vida de José. E de uma forma bem resumida, os adolescentes devem conhecer, e os irmãos também devem conhecer essa história, ela é bem linda. José, na época, o filho mais novo de Jacó, ele era amado, o mais amado de todos os irmãos, e também gostava por causa disso de fazer algumas rusgas, de ter algumas rusgas com seus outros irmãos por ser o mais amado. Então ele acaba ganhando uma túnica muito linda, uma roupa muito linda, de uma grife, de uma marca muito linda de seu pai. E de repente ele encontra os seus irmãos e começa a contar alguns de seus sonhos. E conta também os seus sonhos para o seu pai e para a sua mãe. E nesses sonhos que José tinha, Deus revelava para José
que ele alcançaria um posto maior do que os seus irmãos, do que o seu pai e a sua mãe. E os seus irmãos não gostaram nada disso. Eles olharam para esta situação e disseram o seguinte: ah, José, um dia eu te pego, rapaz. É o melhor, é quem o meu pai mais ama, ganha as melhores roupas do meu pai, e ainda vem querer contar a historinha de que mais para frente vai ficar acima de nós. Ah, um dia eu te pego, José. E aconteceu, queridos, que em um determinado momento, enquanto José estava indo para visitar os seus irmãos se reuniram e disseram o seguinte: chegou o dia de nós acabarmos com a vida de José. E naquela ocasião, colocaram José no calabouço, no buraco muito fundo, e eles planejavam matar José. Eu tenho certeza que não faltam oportunidades em que o inimigo das nossas almas planeja a minha e a sua morte. Mas nós somos guardados pelo sangue de Jesus. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas não seremos atingidos. Eles planejam então acabar com a vida de José. E de repente, José tinha 17 anos, aproximadamente 17 anos. E de repente nessa história, levanta-se Judá e diz o seguinte: não, meus irmãos, que isso? Para que a gente vai tirar a vida de José? Não vamos fazer isso não. O que a gente vai ganhar fazendo isso? E aí, ao invés de matarem José, eles tiram José daquele buraco onde foi colocado e vendem José aos ismaelitas, que mais para frente vende José ao guarda de Potifar, ao Potifar, que era o guarda do faraó de então, no Egito. E então José, como todos já conhecem a história, José na casa de Potifar recebe lá honras, recebe lá muitas responsabilidades, porque é assim, adolescentes. Aonde vocês andarem, independente da idade de vocês, se vocês estiverem na presença de Deus, Deus há de colocar responsabilidade nas mãos de vocês. Amém, queridos? E José, com essa tenra idade, aproximadamente 17 anos, na casa de Potifar, então, ele é atormentado pela mulher de Potifar, que queria namorar com ele. E ele disse um dia para a mulher de Potifar: olha, eu não vou pecar contra Deus e não vou pecar contra o meu Senhor, que é teu marido. Quer saber de uma coisa? Estou saindo fora. E correu e saiu de lá. Ela ainda conseguiu agarrar uma parte da roupa de José. E aí ela começou a inventar um monte de história. E começou a dizer que José que foi lá tentar namorar com ela. E ela conseguiu gritar e ele saiu correndo. E aí José passa, além de passar pelo momento de inveja dos irmãos, passa agora pela calúnia. Ele foi caluniado, dizendo que tinha praticado praticamente um crime contra a mulher de Potifar, mas na verdade não tinha. E lá vai José então para o calabouço. E lá no calabouço, os irmãos conhecem muito bem a história, 2 homens estavam com José: o copeiro e o padeiro. O padeiro e o copeiro. E eles contam o seu sonho para José. E José, mesmo preso e aprisionado, ele tinha a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus tem a revelação de Deus. Independentemente da idade, independentemente do pensamento, independentemente de ser homem ou mulher, quem está na presença de Deus tem revelação de Deus. Amém, queridos? E lá o copeiro conta um sonho para ele. E ele diz o seguinte: copeiro, o Deus que eu sirvo me revelou, você vai voltar a servir ao faraó. E o padeiro, todo engraçadinho, viu que deu certo contar o sonho para José. Deixa eu contar o meu sonho também. Eu vou contar o meu sonho para ver o que acontece. Vai que numa dessa dá certo também. E então o padeiro conta o sonho para José. E José diz o seguinte: a interpretação é essa: daqui a pouquinho você vai morrer. E se cumpriu o que Deus havia dito por meio de José. O copeiro voltou a servir faraó e o padeiro foi morto. E José esperando que quando o copeiro chegasse,
diante do faraó, lembrasse-se de José. E isso não aconteceu por muitos anos, até que chegou um dia que faraó teve um sonho. Ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Estavam lá as pessoas que praticavam magia, né? Se fosse nos nossos dias, as pessoas que praticavam o alto e o baixo espiritismo não conseguiam de forma alguma interpretar o que o faraó tinha sonhado. Mas de repente o copeiro se lembra de José. E sabe o que eu sinto no meu coração, meus irmãos, adolescentes? Que nesta noite Deus está se lembrando de muitas pessoas aqui neste lugar. Nós passamos por momentos difíceis na nossa trajetória, mas esses momentos têm um ponto final. Deus está chegando com um ponto final na vida de muita gente aqui. Deus está vendo o sofrimento, Deus está observando que não está muito fácil não, mas o basta de Deus está chegando para a sua vida. Amém, querido? Amém? E de repente nessa história toda, José percebe que chega alguém com as chaves da cadeia. Com as chaves da cadeia. E então ele não entende muito bem no primeiro momento o que acontece. Eu fico imaginando comigo que foi assim. E de repente alguém chega para ele e diz o seguinte: você que é José? Eu fico imaginando ele dizendo: sim, é. Você que é o sonhador, é isso? Eu sou aquele que interpreta o sonho. Sim, sou eu mesmo. Olha, eu vim aqui da parte de faraó te levar para o palácio, para você ver aí se esse teu Deus consegue te dar novamente uma interpretação dos sonhos como deu para o copeiro. E aí levam José até a presença do faraó, só que de uma forma diferente. Colocam no José um anel lindo, colocam em José uma roupa linda, colocam em José, né, dão aquele tratamento de beleza na presença, para José entrar na presença de faraó. E eu sinto no meu coração que muitas coisas novas vão acontecer na sua vida a partir de hoje. Se você precisa de algo novo de Deus no teu trabalho, eu ministro sobre a tua vida algo novo no teu trabalho. Se você precisa de algo novo nos teus estudos, eu ministro sobre a sua vida algo novo nos teus estudos. Se você precisa de algo novo na tua família, eu ministro algo novo na tua família. Se você precisa de algo novo no teu ministério, nesta noite eu ministro sobre a tua vida algo novo no teu ministério. E se você, adolescente, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele cuide dela daqui até o arrebatamento, eu digo que Ele está ouvindo a sua oração nessa noite e vai fazer isso. Amém, meus queridos? Chegamos então nesse exato momento, e José entra na frente de faraó, interpreta o sonho. E nós sabemos, pela interpretação dos sonhos que ele teve, ele foi colocado como governador. E que coisa linda! É interessante que assim que ele é colocado como governador, aos 30 anos de idade, como nos relata a Bíblia Sagrada, nos diz a palavra de Deus, que o faraó de então lhe dá como mulher a filha de um sacerdote. Lá em Gênesis 41, versículo 46, nos diz a palavra de Deus que ele recebe uma mulher como esposa. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz em Gênesis 41, diante do cenário novo da vida dele, era como se ele fosse um executivo, irmãos. Nos nossos dias, é como se ele fosse o executivo de uma empresa multinacional. É como se ele fosse o representante de uma nação, o embaixador. Então, se os embaixadores andam de carro muito lindos, né? Carros importados e outras coisas mais, José tinha também essa oportunidade. Jesus tira José, né, lá do calabouço, e coloca ele para ser o executivo do reino. Quando chega o momento de Deus na nossa vida, irmãos, independentemente do que nós já passamos, Ele nos coloca numa posição, mas não para que a gente seja glorificado, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida e na nossa história. Vai chegar isso sobre a sua vida. Vai chegar isso sobre a sua vida.
E de repente, nessa trajetória toda, chega José diante de Faraó, então, com os carros, né? Com os carros e os seus cavaleiros, e a coisa linda, meu Deus do céu. E chega José lá perante Faraó, e começa então a revelar os sonhos. Já passamos exatamente por essa fase, e ele então é colocado sobre o reino, na figura de governador. E então Faraó lhe dá uma das mulheres mais importantes do reino para casar. E aí José olha para a sua história, querido pastor, e diz o seguinte: acabei de ter um filho, já sei, vou colocar o nome de um filho, o nome desse meu primeiro filho, de Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento que eu passei na casa de meu pai. E na sequência, ele tem outro filho, e dá o nome do outro filho de Efraim, e dá o nome de outro filho de Efraim. Queridos, e olhando para a vida de Josué, eu vejo que, de José, eu vejo que a partir da história de José, e do que ele faz exatamente nesse ponto, eu extraio daqui, uma lição bíblica do Antigo Testamento, que nos ajuda a enfrentar os traumas que a história proporcionou que fossem colocados em minha e em sua vida. Queridos, há muitos anos ele já estava longe de casa. Há muitos anos ele já não via sua mamãe, o seu papai, não sabia como é que eles estavam. Há muitos anos ele já não via mais os seus irmãos. E é interessante que ele não precisava remexer nessa situação, nessa fase da vida dele, porque ele estava justamente assumindo o governo da nação do Egito. Mas quando ele coloca o nome do seu filho de Manassés, ele revela claramente as dores profundas da sua vida e que estavam marcando a sua trajetória. E ele coloca o nome do seu filho para tentar de fato esquecer as marcas que ele tinha sentido, as marcas deixadas pelos seus irmãos. Então, olhando para José, irmão Leandro, qual é a primeira lição para nós vencermos os nossos traumas? Querido, se você teve algum trauma na sua vida e na sua história, você não pode fingir que esses traumas não existem. Você não pode fingir que essas situações não ocorreram. Você precisa fazer como José. E como é que José fez? Chama o trauma para viver todo dia junto de você. Como assim, irmão Leandro? Eu fico imaginando essa cena. Era a hora do almoço. E de repente todo mundo precisava estar na mesa. Aí José olha para o quintal. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Vem almoçar. Aí é hora de tomar banho. Deus me fez esquecer meu sofrimento. Vai tomar banho. Alguma coisa do gênero. Ou se é o quarto. Deus me fez esquecer meu sofrimento. Vai arrumar o quarto. Eu pergunto, meus irmãos, o que ele estava querendo fazer quando deu ao seu filho esse nome? Ele estava lutando contra as feridas que a história da vida dele havia impingido em seu coração. Mas ele não aceitava ser um perdedor, ou uma perdedora nesse sentido. Ele enfrentava todos os dias os traumas da vida dele, pois ele acreditava que Deus poderia o fazer vencer as situações de amargura que ele tinha enfrentado. É nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo nos diz que os céus são tomados à força, que o reino dos céus não é para fracos, que o reino do céu não é para quem fica à míngua dos seus sentimentos. A adolescente que deseja entrar no reino do céu tem que aprender desde a tenra idade a enfrentar as dificuldades, a enfrentar os defeitos, a enfrentar os traumas e dizer: eu vou vencer você, trauma, em nome de Jesus.
Como é que José nos ensina a enfrentar os nossos traumas? Chama para pertinho e diz o seguinte: eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. O inimigo tentou te matar, tenta acabar com a sua vida, tenta acabar com o seu chamado, tenta acabar contigo. Mas eu quero te dizer, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E eu acredito, pastor, que quando realmente José estava quase esquecendo da dor que a família dele tinha causado nele, de repente quem bate a porta de José é o governador. Batem a porta de José. E aí eu fico imaginando a cena. Quem é que quer falar comigo? Eu fico imaginando a cena. E os servos dizendo o seguinte: ó, tem um pessoal aí, veio lá da terra de Canaã. Na frente deles ali está Judá, um tal de Judá, e veio aqui falar com você. Como assim? Veio aqui falar com você, José. Está todo mundo passando fome. Você foi colocado como maioral do Egito. O pessoal está vindo pedir comida. E aí naquele exato momento, se José estava passando muitos anos querendo esquecer dos problemas que a sua família lhe causou, Deus trouxe a família de José para junto dele, para que ele entendesse uma coisa: meus irmãos, nós fomos chamados para guerrear o bom combate. Nós não somos aqueles que saem correndo da batalha. Não, nós somos aqueles que dizem: eu estou aqui e vou partir para cima, e com Deus eu vou vencer. Amém, queridos? Amém? Adolescentes, olha só que história. E aí, se José estava querendo esquecer daquele sofrimento, pronto, acabou tudo. Voltou tudo à tona. Imagino que se ele estivesse tomando lá, nos nossos dias, né, um cafezinho, acho que a mão dele tremeu toda. Eu acho que se ele estivesse lá almoçando, o garfo caiu, no nosso linguajar aqui, ó. Acho que se ele estivesse fazendo qualquer coisa, acabou. É como se ele estivesse na internet lá e puf, caiu a net. Pronto. Como diz o Levi: bugou, pai. Bugou aqui, pai. Eu tive que buscar no dicionário o que significava essa palavra aí, irmãos. Mas é isso aí, ele disse que bugou e bugou mesmo. É isso aí, é o bug do milênio, né, Preto? Depois a gente pode ter umas aulas ali com o presbítero Alexandre. Queridos, estamos exatamente nesse momento. E como é que José nos ensina a vencer os nossos traumas? Olhando para eles e dizendo: olha, eu posso ser fraquinho, posso, mas eu sirvo um Deus que é muito forte. Eu posso não ter muita força, não, mas eu sirvo um Deus que tem poder. Eu posso já ter caído várias vezes, mas eu sirvo a um Deus que tem misericórdia, e eu creio que Ele me levantará e eu não vou cair mais. Amém, queridos? Receba de Deus essa palavra aí, receba de Deus. Hoje Deus começa a tratar com vidas no oculto. Dores profundas causadas por pessoas. Deus começa a dizer o seguinte: está na hora de você parar de choramingar, enfrentar isso e dizer o seguinte: no meu coração não. Diga comigo: no meu coração não. Mais forte: no meu coração não. Adolescentes, funciona mais ou menos assim. Quando as pessoas nos enfrentam ou desejam o nosso mal, existe um sentimento natural no nosso coração de querer se afastar dessas pessoas. Mas em José a gente aprende que não é assim. A gente abre a gavetinha do nosso coração, coloca a pessoa lá, fecha e faz de conta que ela não existe. Mas aí você já não consegue mais orar, já não consegue jejuar, já não consegue vir à igreja, já não consegue dar a paz do Senhor,
já não consegue viver a bênção plena que Deus tem para nós, para mim e para a sua vida. Por quê? Porque lá dentro do nosso coração, naquela gavetinha fechada, está a amargura que eu estou sentindo por alguém. Mas nesta noite Deus quer que a gente se posicione como José. Tira essa pessoa da caixinha do coração, coloca em frente a você e diga o seguinte: eu te amo em nome de Jesus. Não vou parar mais de caminhar por causa de você. Não vou. Eu não vou mais parar de caminhar por causa da sua arrogância. Eu não vou mais parar de caminhar porque você me entristece. Não, muito pelo contrário. Eu vou dizer para você que você me magoou, eu te perdoo e nós vamos caminhar junto em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Vai para feira comprar fruta. É assim, irmão. Não se esqueça mais disso, não. E aí, na segunda parte dos filhos de José, vem Efraim. Deus me fez frutificar longe da minha parentela. Olha que coisa linda. Ele sabia que se ele tivesse de Deus a força necessária para enfrentar os traumas que ele precisava enfrentar, ele sabia que ia frutificar. E a mensagem de Deus para você nessa noite é essa: se você assumir um compromisso perante Deus, de fazer a vontade dEle, e enfrentar as dores, e quem causa as dores na tua trajetória, eu quero te dizer, Deus vai te fazer frutificar onde você está. Amém, queridos? Tomou o posicionamento de enfrentar, Deus faz frutificar. Pronto. Em José nós temos a primeira lição, que é aquela de deixar Deus trabalhar na nossa história e nos traumas que nos são causados na nossa história. Adolescentes do Senhor Jesus. E aí nós vamos para o Novo Testamento e vamos para analisar bem rapidamente a vida do Senhor Jesus Cristo. Porque se José nos ensina a como lidar com a nossa história e os traumas causados na nossa história, do outro lado nós temos Jesus. Do outro lado nós temos Jesus. E Ele está com você, meu irmão. Ele está com você, minha irmã. Ele está contigo na tua trajetória. Ele te diz que não é impossível o que você busca se você estiver com Ele. Se você busca estar com Ele, Ele vai conceder o que deseja o teu coração, amém? Desse outro lado nós temos Jesus. José nos ajuda a entender como devemos tratar a nossa história e os traumas da história. Com Jesus nós aprendemos como devemos lidar com os nossos relacionamentos no nosso dia a dia. E de que forma? Muito semelhante à forma que José nos ensina a colocar em prática. Jesus, quando dos céus vem à terra para formar a sua igreja. E quando vem dos céus à terra para formar a sua igreja, Ele vem e chama para andar consigo os discípulos e os seus defeitos. Porque discípulo sem defeito não é discípulo. E não dá para andar com Jesus sem ter os nossos defeitos purificados e transformados pelo Senhor Jesus. Mas fato é que o Senhor Jesus Cristo vem à terra e para estabelecer a sua igreja, Ele estabelece os seus 12 discípulos. Olha só que coisa linda. E como é que Jesus então lidava com esses problemas de relacionamento? Às vezes na escola é assim que funciona. Você é sempre tirado de lado, porque você não faz e não pratica o que os outros praticam. Você é taxado de o carinha diferente, porque você não xinga como os outros xingam. Te chamam de bobão ou de bobona, porque você não vai para as redes sociais alimentar-se de pornografia. E a gente pensa que eles vivem de forma fácil em relação a essas questões. Não. Eu me lembro que na escola, uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de revista pornográfica foi na escola. Na época ainda era assim.
Os meninos levaram para a escola, e aí eu tive que sair, porque minha mãe disse que não era certo ver. E aí os meninos começaram a rir de mim. Mas eu sabia que eu estava agradando meu Deus. Eu sabia que eu estava agradando meu Senhor. Aleluia. Pouco importa o que os outros pensam. O que importa, meus queridos, é que nós estamos agradando a Deus, amém? E Jesus Cristo então chama para junto de si os discípulos para conviver com a traição. Pelo menos 3 características eu vou citar aqui: para conviver com a traição, para conviver com a incredulidade e para conviver com a arrogância ou com a soberba. Eu estou falando de quem? Estou falando de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Eu estou falando dos discípulos que estavam querendo chegar no reino dos céus e assentar-se nos melhores lugares. E aí Jesus olha para eles e diz o seguinte: quer ser o maior no reino dos céus? Então aprenda a ser o menor. Quer ser servido? Então aprenda a servir. E eu também queria dizer aos irmãos a respeito da incredulidade, a respeito da traição e a respeito também desta arrogância. Jesus chama os seus discípulos, e a questão da traição tanto estava presente na vida de Pedro, evidentemente, mas não só de Pedro. No momento mais difícil da vida de Jesus, todos os discípulos abandonaram ele, mas ele havia chamado todos para andar consigo. No momento em que Jesus estava com seus discípulos no monte orando, aparece Judas para com um beijo trair o mestre. Mas Jesus chamou Judas para andar com ele. É interessante que o Senhor Jesus Cristo utiliza-se desta mesma estratégia, a estratégia de formar uma igreja a partir de discípulos que tinham problemas como eu e você temos problemas, dificuldades como eu e você temos. E Jesus Cristo, como José, chama os seus discípulos para andar juntinho dele, porque não é se afastando de pessoas que têm esses problemas ou essas dificuldades que nós vamos conseguir vencer os traumas que essas pessoas colocam em nossa vida, em nossa trajetória. Jesus Cristo precisava formar uma igreja forte, uma igreja robusta, uma igreja que não temesse a morte. Mas ele precisava trabalhar a formação de cada um dos seus discípulos que lá estavam, e cada um deles tinha os seus defeitos. E Jesus Cristo nos ensina no Novo Testamento que se eu quero vencer as dificuldades no relacionamento com quem eu vivo todos os dias, eu preciso aprender a conviver com essa pessoa junto de mim. Eu preciso aprender como falar com essa pessoa, eu preciso aprender como me expressar, eu preciso aprender como ouvir, eu preciso enfrentar os meus defeitos, aceitar os defeitos das outras pessoas, e a partir disso entender que assim nós somos igreja, e que melhorando na convivência nós vamos subir no arrebatamento da igreja. Amém, queridos? Com José nós temos bem claro, para a gente vencer os traumas da nossa história, nós precisamos chamar os traumas para junto da gente, para dizer para eles que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E em Jesus Cristo nós aprendemos que para os nossos relacionamentos do dia a dia, para nós vencermos no relacionamento, de forma relacional, nós precisamos, no nosso dia a dia, não fugir das pessoas que nos causam dor, não fugir dos problemas que nos causam dor. Se tem alguém que tem que fugir da gente, meus irmãos, é o inimigo das nossas almas. Não somos nós que temos que fugir, não somos nós que temos que sair andando sem rumo e sem direção, não somos nós que temos que sair sem ter o que dizer, não. Nós temos que andar de cabeça em pé, dizendo que Jesus Cristo pagou o preço maior na cruz do Calvário, e se Ele pagou o preço na cruz do Calvário, eu posso vencer, eu consigo vencer, eu vou vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Diante deste cenário, fica uma pergunta, e com isso já estou encerrando. Diante deste cenário, fica uma pergunta: o que você vai fazer com os traumas da sua história?
Você vai continuar contando os traumas da sua história como uma pessoa que foi vencida pelos traumas? Ou você vai começar a contar essa história de um novo jeito? Queridos, José foi um órfão de pai vivo. José foi órfão de pai vivo. Quantos órfãos de pai vivo não estão entre nós? Quantas órfãs de pai vivo não estão entre nós? Quantas órfãs e órfãos de mãe viva não estão entre nós? Quantas viúvas de marido vivo não estão entre nós? Quantos viúvos de mulheres vivas não estão entre nós? Quantos de nós não trazemos na alma palavras que destruíram a nossa esperança, palavras que destruíram a nossa oportunidade de vencer? Mas eu quero dizer nesta noite, que se você é órfão de pai e mãe, se você é viúva, alguma coisa do gênero, de homem ou de mulher, eu não quero saber de nada disso. Eu só quero saber que nós servimos a um Pai todo-poderoso, que nós servimos a um Deus todo maravilhoso, e que Ele está pronto para restaurar. Aonde tinha um trauma, Deus pode colocar virtude, pois Ele é o médico dos médicos para sarar essas dores da nossa alma. Você crê nisso, meu irmão? A vida de José é um exemplo de que nada pode nos impedir de alcançar o que Deus tem preparado para a gente. Talvez você diga assim: meu Deus, eu não tive os conselhos que mamãe poderia me dar. Eu não tive os conselhos que um pai poderia me dar. Eu não consigo me abrir com meu pai. Eu não consigo me abrir com minha mãe. Eu não consigo falar com eles. Eu não consigo alcançar o meu filho. Eu não consigo alcançar a minha filha. Eu sei que ele está perdido, ela está perdida. Eu não consigo alcançá-los. Mas não há nada que impeça o poder da oração. Com a autorização do pastor, queria pedir para que vocês colocassem em pé. E você que deseja uma nova história, vou pedir para que você fique mesmo aí, não precise vir à frente por causa do distanciamento social. Mas eu quero que você curve a sua fronte, irmão. Curve a sua fronte nesse instante. Curve a sua fronte. O pastor nos deu uma orientação. Tem alguém que deseja se reconciliar com Jesus nessa noite? Enquanto adoramos, você pode vir aqui à frente. Tem alguém que deseja reconciliar-se com Jesus? Pode vir aqui à frente. Você deseja entregar a sua vida para Jesus? Deseja um recomeço com Jesus? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. De novo sorriu pra
matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, Perdendo, aprendi a subir. descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Essa é a primeira parte. Você gostaria de vir aqui se reconciliar com Jesus? Tem alguém para se reconciliar com Jesus? Vem aqui à frente, queremos orar por você. Agora eu quero fazer um novo convite. Você que deseja ter uma história escrita por Deus, levante a sua mão onde você está aí. Levante. Isso, levante a sua mão onde você está aí. Isso, levante a sua mão. Levante a sua mão, isso. Oh, coisa linda. Querido Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença. Remanda subicando, rebaixai. Tu és aquele que está pronto aqui, Senhor, para curar todos os traumas da nossa vida, todos os traumas da nossa história. Ramando e decando, rebaixar, amandarabacai. Tu és aquele que está aqui, Senhor, para fazer tudo novo, Jesus. Senhor, pouco importa, Senhor, se ninguém dá valor. O que importa é que Tu estás aqui, se importa conosco, Pai, em nome de Jesus. Começa a tocar, Senhor, nas vidas que desejam uma nova história. Começa a tocar nas vidas que desejam algo novo. Começa a tocar, Senhor, na vida de quem deseja algo novo contigo, Pai. Esse espírito da morte estava querendo acabar com você. Foram vários os pensamentos de suicídio. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: Ele perdeu. Você é de Deus, Deus te comprou. E algo novo, de novo, começará a acontecer na sua vida a partir de hoje. Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, descendo. Doeu, Mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. É profético. Tem coisa boa chegando. Quem que cante? Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. Não importa. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa. Tem coisa boa chegando. Eu creio, Senhor, e ministro nesta noite. Trabalho novo, vida nova, família nova. Não importa o que eu sou. Iramaxaramagai. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Você acredita nisso? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu
só Ele